Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, meus queridos! E nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 de instalações prediais. Atividade essa que eu já estudei, abordei, expliquei para vários alunos, vários grupos de estudo. Então se você não finalizou a sua, vem comigo! Vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Bom, para quem não me conhece, sou o professor Matheus, sou engenheiro civil, minha especialização foi em cálculo estrutural, em estruturas de concreto armado, estruturas de aço e também estruturas de concreto protendido. Além disso, sou docente, sou professor acadêmico, atualmente ajudo duas instituições em particular e aqui, através do meu canal, tenho o prazer de ajudar você e tantos outros, ajudando na resolução de várias atividades, tá bom? Dentro do escopo da engenharia, pessoal. Bom, hoje a gente vai tratar de instalações prediais, matéria que eu também gosto muito. Para quem, assim como eu, trabalha com projeto, é algo recorrente que a gente nota no nosso cotidiano. É frequente, na verdade, até projetos de instalações prediais, água fria e água quente. Geralmente é o combo, né? Água fria, água quente e incêndio. Então, pessoal, é bem legal, isso é a base para vocês que estão começando, então é essencial entender bem os conceitos aqui, porque isso de fato a gente vai usar na vida prática, tá? Realmente o projeto é isso, pessoal. Então, muita atenção, tá bom? Vem comigo que eu vou explicar direitinho, passo a passo, cada item, e no final a gente vai fazer um exemplo numérico, pessoal, para vocês captarem melhor, tá? E melhor absorver o conteúdo. Vamos lá então, pessoal? Vem comigo. Bom, meus queridos, então vamos lá? Bom, primeira coisa então, pessoal, a gente vai abordar hoje sistemas de abastecimento e distribuição. Funciona da seguinte forma, pessoal, esse esquema é muito feliz, porque ele retrata exatamente o passo a passo. Bom, a gente tem lá a nossa rede pública de água, que é o nosso fornecedor, e aí a gente tem a rua, e lá embaixo a gente tem toda aquela encanação, as tubulações que são as redes de distribuição e abastecimento. Beleza, daí a gente vai ter um ramal, que vai puxar, que nada mais é do que uma tubulação, que vai trazer uma ramificação, perdão, pessoal, sai lá da rede pública e vai até a sua caixa de registro lá da sua casa. Se você for lá fora no seu muro, você vai ver a caixinha de registro. Então, aquela caixinha lá tem o nome de caixinha de registro de calçada. Essa distância, pessoal, todo esse trecho lá da rede pública até logo antes de entrar no seu medidor, a gente chama de ramal predial. Então, ó, tem a rede pública, tem a ramificação, que é o ramal predial, que é a encanação que sai lá da rede pública, a ramificação, né? Passa pela sua caixa de registro de calçada e aí entra na sua casa. A partir do momento que entrou na sua casa, termina a ramal predial e a gente tem então o nosso cavalete, que vai passar pelo seu registro e pelo hidrômetro. Esses dois dispositivos fazem a regulação e controle, a gente fecha ou abre a passagem da água, assim como o hidrômetro faz a leitura do seu consumo mensal. Beleza? Na verdade, o hidrômetro está ali ativo o tempo todo, né? Então essa leitura tá ativa a cada segundo. E aí no final do mês a gente tem um consumo mensal. Bom, depois disso a gente tem do nosso cavalete e a nossa caixa de cavalete. Aqui no Rio a gente fala caixa de cavalete ou caixa de registro, tanto faz. E aí depois a gente tem a nossa caixa, que é o abrigo do cavalete. E aí depois disso a tubulação entra para dentro da edificação em questão. E aí tem todas as ramificações, e aí vai gerar toda a distribuição da água ao longo da residência, tá bom? Mas isso é um sistema então de distribuição, abastecimento, desde a rede pública até entrar na propriedade de edificação privada. Bom, além disso a gente tem então sistema de água fria predial, pessoal. Que isso aqui que é a magia que eu acho muito, muito legal. Se a gente olha bem aqui, ó, é o esqueminha que a gente viu minutos atrás. Rede pública, vem aqui um ramal predial que é toda essa linha. Entrei na residência, atingi o cavalete e o hidrômetro, que são os medidores. Depois do cavalete, aí já vem um alimentador predial, que é a tubulação na qual vai passar toda a vazão d'água que vai alimentar a edificação. Bom, aí depois a gente sai do ramal predial, a gente vai ter a associação do ramal predial, vai alimentar os reservatórios. E aí depende da edificação. A edificação unifamiliar, geralmente a gente tem um único reservatório, que é o reservatório superior. Mas em edificações mais robustas, prediais, geralmente a gente tem dois. Reservatório superior
reservatório inferior. Lembra que ainda a gente tem a reserva de emergência de incêndio, mas a gente vai abordar isso na próxima aula. Bom, beleza. Feito isso, pessoal, abastecemos o nosso reservatório inferior. Daqui a gente tem o nosso motor, a nossa bomba, que aí ela vai produzir, perdão, pessoal, o recalque do volume d'água ou da vazão d'água que vai alimentar o nosso reservatório superior. Lembra, pessoal, se eu tenho uma bomba que ela eleva o nosso fluido, a nossa água, então é uma bomba de recalque. Se ela puxa a água lá de baixo, então é uma bomba de sucção. Lembra, a sucção, eu puxo o que está embaixo. Recalque, eu elevo o que está no meu nível para cima. Beleza, então aqui é a nossa bomba de recalque. Aí a gente vai ter o fluido aqui que vai abastecer o nosso reservatório superior, a famosa caixa d'água. Uma vez abastecido o reservatório superior, a gente vai ter a distribuição dessa água ao longo da edificação. Bom, a encanação que sai lá do reservatório superior e desce aqui horizontalmente, a gente chama do barrilete. E a partir do barrilete a gente vai alimentar todas as colunas de distribuição. Tem um outro esquema que ilustra melhor, porque aqui está na perspectiva em 3D, aqui no 2D fica mais visível. Bom, aqui a gente tem o nosso reservatório superior, e aí, ó, aqui é o mesmo esquema, na verdade, né? Só que tá em planta. Então tem aqui o nosso ramal predial, cavalete, reservatório inferior, bomba de recalque, e aí tem a estação elevatória que, através dessa tubulação, a gente vai alimentar o reservatório superior. Encheu de água o reservatório superior, a gente vai distribuir. Distribuir como? A encanação que sai lá do reservatório superior, a gente chama de barrilete. Então a gente tem uns barriletes aqui. E aí, pessoal, saiu do barrilete, aí a gente vai ter o quê? Os nossos famosos ramais. Então, ó, tem 2 ramais principais aqui. E aí, esses ramais principais, eles estão associados às colunas de distribuição. E aí, toda essa encanação vertical, a gente dá o nome de coluna de distribuição. E aí, pessoal, ao longo da coluna de distribuição, a gente vai ter várias ramificações, várias tubulações saindo horizontalmente que vão alimentar os cômodos. A essas tubulações horizontais, que eu vou até colocar agora de azul, a gente dá o nome de ramal também. Então, ó, tubulação horizontal, ramal. Então, vem ramal aqui, ramal aqui, ramal aqui, entendeu? Então, é toda essa encanação horizontal. Isso, pessoal, vai estar dentro da parede, tá? E aí, pessoal, nos pontos de utilização, a gente dá o nome de subramal. Ponto de utilização, colocar de outra cor, colocar de roxo, aqui, ó. Ponto de utilização. O que é isso? Torneira, pia, bacia sanitária, banheira, ducha, enfim, pontos de utilização. Então a água vem, desce a coluna de distribuição, entra no ramal e do ramal tem as ramificações. E nesse ponto de utilização a gente dá o nome de subramal. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, pessoal, e como a gente faz o dimensionamento? Então, tem várias formas e tal, mas geralmente a gente usa o sistema de pesos, pessoal. Cada ponto de utilização representa naturalmente um item que vai ser utilizado. Representa um dispositivo de utilização, por exemplo, uma pia, uma torneira, uma bacia sanitária. Então, cada ponto de utilização está associado a um item específico, e cada item específico tem seu respectivo peso. Então, pessoal, a gente calcula a vazão através da soma dos pesos de cada um dos itens que vão ser alimentados por aquela tubulação ou por aquele ramal. E aí, pessoal, sempre esse cálculo e essa análise a gente faz de trás para frente. A gente parte lá do ponto final, ou seja, do subramal, passa pelos ramais e a gente vai fazendo cada uma das ramificações. Geralmente em projeto a gente chama de trechos, então você tem que sempre analisar trecho a trecho partindo de trás para frente, ou seja, do subramal para o ramal, para os outros eventuais subramais, até chegar na coluna de distribuição, beleza? E aí, pessoal, a vazão é determinada por essa expressão, 0,3 vezes a raiz do somatório dos pesos, beleza? Então, através do somatório dos pesos, sabendo todos os itens de utilização, ou seja, os subramais, eu consulto a tabela de pesos que eu vou mostrar daqui a pouco, e a partir de então, a gente calcula a vazão, beleza? Bom, depois de calcular a vazão, a gente tem que calcular a perda de carga unitária. Como assim, professor? Perda de carga unitária é uma perda de carga por metro linear.
Então, ela é dada por essa fórmula aqui, que é a fórmula de Raisson. Tem várias fórmulas, na verdade, né? Tem essa, tem a fórmula de Williams também, bastante comum. Mas, geralmente, em sistemas de água fria, pessoal, dimensionamento, a gente utiliza essa fórmula. Beleza? Então, a gente tem essa expressão, onde isso aqui é uma fórmula empírica, tá? Ou seja, é uma fórmula obtida através de experimentação. E o que representa a vazão que a gente obteve aqui, mas muito cuidado, é a vazão do trecho em questão, tá? E o D representa o diâmetro daquele trecho. Tranquilo até aí? Bom, depois a gente tem que analisar o comprimento real equivalente, porque lembra que aqui a gente tem o quê? Uma perda de carga linear ou unitária, então é por metro. Só que a minha estrutura não tem 1 metro só, ela vai ter bem mais do que isso. Então vamos multiplicar a carga unitária, ou carga por metro linear, pelo comprimento total. E esse comprimento total, ele é composto em duas parcelas. Comprimento real, que nada mais é do que a soma de todos os comprimentos lineares dos trechos analisados, ou seja, a soma do comprimento da tubulação, simples, do trecho em questão, mais o comprimento equivalente. Então, pessoal, o que acontece? Vocês provavelmente já estudaram fenômeno de transporte, pessoal. E a gente tem um fenômeno em perda de carga que a gente divide a perda de carga total em dois elementos. Perda de carga singular ou unitária, é mais comum singular. Perda de carga singular e perda de carga distribuída. Distribuída é aquela perda de carga que se dá devido ao atrito entre a parede da sua tubulação e o fluido. Então tem um atrito ali, evidentemente, esse atrito ele faz com que a carga ela seja dissipada ao longo do tubo, ao longo de toda a trajetória que o fluido percorre. Então essa perda de carga, é a famosa perda de carga distribuída, que é função do comprimento no qual é a função do comprimento que o fluido vai percorrer. Isso é a perda de carga distribuída. Só que além disso, a gente também tem o que a gente chama de perda de carga singular, que são perdas de cargas devido a peças pontuais, que envolvem mudanças de direções bruscas. Um exemplo clássico é o joelho. Toda vez que a gente tem ângulos retos, isso aqui é o pior cenário, tá, pessoal? Um ângulo reto. Então vem aqui e aí em ângulo reto assim, aqui faz 90 graus, isso aqui produz uma perda de carga muito grande. Inclusive naquele livro famoso lá do Fox, de fenômeno de transporte, isso é muito nítido lá. Ele tem uma tabela e explica isso. E o que a gente faz na engenharia civil? A gente sempre procura suavizar as curvas, porque fazer curva, seja ela 90 graus, 60, 30, 45, é inevitável, não tem como correr disso, vai acontecer. O que a gente pode fazer é minimizar a perda inerente a essa curva. O que a gente faz então? Em vez de adotar arestas secas assim, retas, a gente faz o que? Suaviza. Então vem aqui e faz isso daqui. E aí a gente tem elementos para fazer essas curvas. A gente faz esse chanfro, essa inclinação. E quais são esses elementos, pessoal? Joelho e curva. Beleza? E aí, esses joelhos e curvas, pode ver que eles fazem essa transição de direção, só que de uma forma mais suave. Qual é a finalidade? Justamente evitar ou reduzir, pelo menos, a perda de carga pontual, beleza? E aí, pessoal, a gente vai transformar essa perda de carga pontual em comprimento equivalente, porque assim a gente trata todo mundo em metros, entendeu? E aí é só somar, o comprimento total vai ser dado pelo comprimento real e o comprimento equivalente. Lembrando que a perda de carga singular tem duas formas, ou a gente trata em comprimentos equivalentes, faz a conversão, né? Ou então a gente calcula pela fórmula de perda de carga singular, que aí vai depender do parâmetro KS. O que é o KS? É um parâmetro específico de cada uma dessas peças singulares que promove essas perdas de carga singulares. Então tem uma tabela extensa e a gente analisa cada peça, joelho de 90, joelho de 45, curva, registro gaveta. Cada um tem um KS específico, mas aqui no nosso exercício a gente vai abordar comprimento equivalente, tá bom? Perfeito? E aí, pessoal, somando esses dois, a gente tem o nosso comprimento total. Bom, com o comprimento total, esse L total, a gente calcula a perda de carga total do trecho analisado. E vai ser o que, pessoal? Ora, simples, né? Vai ser L total vezes a perda de carga unitária. E aí a gente tem a nossa perda de carga total. Tranquilo, né? Enfim, uma vez com a perda de carga total, a gente pode, enfim, calcular
a pressão é jusante ou a pressão em um dado ponto de utilização. Lembra da expressão? Pressão é jusante, pessoal. O que é jusante e montante, né? Provavelmente a maioria já sabe, mas como sempre tem algum aluno que ainda está em dúvida, eu explico. Ó, por exemplo, isso aqui, ó. A, B. Então eu saio do ponto A e vou para o ponto B. O ponto inicial, que é o ponto de partida, a gente chama de montante. E o ponto final a gente chama de jusante, tá? Então a pressão lá no ponto final, se eu tenho uma encanação qualquer. Então tem aqui, ó. Ah, eu tenho encanação, sobe aqui e chega aqui. Beleza, então um recalque aqui, né? Beleza, então, ó. Qual vai ser jusante? Jusante vai ser o ponto B. Então a pressão lá do ponto B vai ser igual à pressão do montante, que é A, mais ou menos o desnível geométrico. O que é desnível geométrico? É a diferença de cota, a diferença de altura. Se o ponto, a jusante, ou seja, se o ponto final ele estiver em uma altura mais elevada, maior do que a altura em A, ou seja, se a cota de B for maior do que a cota de A, então esse ΔH vem negativo. Por quê? Porque significa o que isso? Significa que o A está aqui e o B está aqui, ou seja, a nossa água ela vai ter que subir, ou seja, ela vai ser contra a ação da gravidade. Lembrando que a gravidade está sempre nos puxando para baixo, né? É a aceleração gravitacional em virtude do núcleo presente lá no núcleo da Terra, que nos puxa para o núcleo da Terra. Então, pessoal, se a água ela vai ter que subir, significa que ela vai estar contra a ação da gravidade. Portanto, esse desnível geométrico ele entra negativo. E é o caso, né? Eu saio de A e vou ter que percorrer toda essa distância aqui. Essa distância eu vou chamar de H. Então, esse desnível ele vai vir com menos H. O ΔH eu chamei de menos H aqui, tá? Então é menos H, por que menos? Porque tá subindo. Se fosse B para A, aí estaria descendo, aí entra positivo. Eu tô a favor da gravidade, mas não é o caso. Ok, então é PA menos H e menos o J total, que é a perda de carga total. Então sempre, pessoal, para a gente calcular pressões em subramais, ou seja, em ponto de utilização, a pressão da pia, pressão da banheira, pressão lá em um determinado registro de gaveta, é sempre assim, essa é a expressão. Beleza? Pegou? Bom, então vamos fazer um exemplo, né? Que com esse exemplo, pessoal, eu fiz com alguns alunos, vai ficar muito fácil e easy a atividade de estudo 1. Bom, pensa comigo. Então a gente tem essa tubulação, aqui a gente tem a entrada e aqui a gente tem o nosso ponto final, que é a banheira. Logo, isso aqui, pessoal, é o nosso montante. Eu parto daqui que é a entrada. E isso daqui é o nosso ponto a jusante. Então o objetivo é chegar aqui. E aí, o objetivo então é determinar qual é a pressão que chega na banheira, beleza? A gente tem então o comprimento linear da tubulação. A gente sabe que esse elemento aqui é uma curva e que aqui a gente tem um joelho. Além disso, ele nos deu o comprimento equivalente, tanto da curva quanto do joelho, tá aqui. Sabemos também que a pressão de entrada é 13 MCA, metros por coluna d'água, e o diâmetro interno ele é constante de 20 milímetros. Tranquilo até aí? Beleza, né, gente? Agora é só fazer o cálculo. Vamos lá, então? Bom, eu fiz um roteiro para ajudar vocês, que é o seguinte. Como que a gente faz esse exercício? Primeiro, calcula a vazão através lá do peso, lembra que eu expliquei para vocês? Depois, perda de carga unitária, comprimento real, comprimento equivalente. Em seguida, perda de carga total. E depois é só jogar na fórmula e determinar a pressão do ponto analisado. No nosso caso, o ponto analisado é ali na banheira. Então, primeira coisa, cálculo da vazão. Para calcular a vazão, preciso do peso. Peso de quem? Qual é o subramal? Qual é o objeto que eu vou estar utilizando no final do trecho? É o que? Uma banheira. Então, eu tenho que analisar qual é o peso da banheira, o peso relativo. E eu trouxe essa tabela que está lá na nossa NBR, na nossa norma técnica, que traz os aparelhos sanitários e a relação do peso relativo para cada aparelho sanitário. Então, ó, cadê a banheira? A gente está aqui, ó, banheira. Cadê o peso relativo da banheira? Tá aqui, ó. Olha lá. É 1, beleza? Então, ó, banheira. Venho aqui, olha lá. Achei. É 1, né? Então, o peso relativo da banheira é 1. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular, então, aqui, ó. Vou colocar aqui, então, tá? Então, a vazão. Então, o primeiro cálculo que a gente fazer aqui é a nossa vazão. Então, Q é igual a 0,3 raiz do somatório dos pesos. Beleza. Então, esse Q é 0,3, raiz de 1,0, raiz de 1 é o próprio 1. Então, isso aqui é 0,3 vezes 1,0
Logo, eu concluo que a vazão é 0,3 litros por segundo. Então, primeira coisa está feita. Bom, perfeito. Segundo item, pessoal, que a gente viu no nosso passo a passo é perda de carga, perdão, unitária. Qual vai ser a perda de carga unitária? Vai ser aquela expressão maravilhosa, meus queridos engenheiros. Que é quanto? Que é 8,69 vezes 10 a sexta vezes a vazão 1,75 vezes o diâmetro menos 4,75. É isso aí. Beleza. Então, ó, nossa perda de carga unitária, ela vai ser igual a 8,69 vezes 10 a sexta vezes quanto, pessoal? Vezes a vazão, que é 0,3 elevado a 1,75 vezes o nosso querido e amado diâmetro, que é 20, né? Eu falei lá que o diâmetro interno ele é constante, vale 20, 4,75. Então, nossa querida perda de carga unitária é igual a... Bom, pegando a calculadora aqui, meus queridos engenheiros, para fazer esse cálculo com vocês. Então, ó, na minha calculadora, vamos lá então, 20 elevado a menos 4,75. Beleza. Agora isso vezes 0,3 elevado a 1,75. Isso, ok. Vezes 10 a sexta. 10 a sexta é quanto, pessoal? É 1 milhão, né? Então vai ficar 1 milhão aqui. Vezes 10 a sexta, ok. Um instante que eu digitei errado aqui mais uma vez. Sou o melhor do mundo digitar errado, pessoal. Vezes quanto? Parênteses. 10 elevado a sexta. O que mais? Vezes 8,69. Bom, fiz o meu cálculo aqui na minha calculadora. Encontrei que a perda de carga unitária é 0,6983 76. 76. O que, meus queridos? Quilopascal por metro. Tranquilo? Então essa aqui é a minha perda de carga unitária. Tranquilo, né? Bom, beleza. E agora, pessoal? Bom, agora a gente, usando lá o nosso passo a passo, olha lá. Então, ó, a gente calculou vazão, tá ok. Perda de carga unitária, ok. Agora comprimento real e equivalente. Então, vamos voltar lá. Primeira coisa, então, comprimento real. O que é o comprimento real? É o comprimento da tubulação, pessoal. O trecho analisado. Então, nosso trecho vem da entrada e vai até a banheira. Então, vai ficar 1,2, que é esse comprimento. Aí ele desce mais 0,4 e depois ele vem horizontalmente mais 0,7, né? Então, 1,2 mais 0,4 mais 0,7. Conclusão, comprimento real é 1,2 mais 0,4 mais 0,7. Isso dá 2,3. 2,3 metros, pessoal. Então, esse aqui é o meu comprimento real. Agora, qual o comprimento equivalente? O comprimento equivalente deu no exercício, né? Por quê? Porque a gente tem dois dispositivos que promovem perda de carga singular, que é a curva e o joelho. Só que ele já deu no enunciado os comprimentos equivalentes de cada um dos dois. Olha lá, curva de 90, 0,6, joelho de 90, 1,5. Então é 0,6 mais 1,5. Esse comprimento equivalente aqui é 2,1 metros. Beleza? Então tá aqui, comprimento equivalente. Tá aí, tranquilo? Bom, perfeito. Então, a gente já calculou. Se a gente volta lá no nosso passo a passo, a gente tem isso agora. Agora é só calcular a perda de carga total. Bom, sendo assim, pessoal, a gente pode calcular o comprimento total, né? Que é quanto? É o L real mais o L equivalente. Conclusão, o comprimento
total é 2,3. Escrever aqui, né? 2,3 mais 2,1. Bom, isso vai dar mais 2,3 dá 4,4. 4,4 metros. Tá aqui o nosso L total. Beleza? Entendeu, pessoal? Então, por isso que a gente faz essa ramificação de L real e L equivalente para descobrir o L total. Agora é fácil, né? Se eu tenho um L total, tenho a perda de carga unitária, agora é fácil calcular a perda de carga total. Então vamos lá, ó. Então, a perda de carga total vai ser quanto? É a perda de carga unitária vezes o comprimento total. Então, ó, perda de carga total é igual a... Quanto que é a perda de carga unitária? 0,698376. Tá aqui, ó. 0,698376. 8376 vezes comprimento total, que deu aqui, ó, 4,4 vezes 4,4. Conclusão, perda de carga total é igual a calculadora, pessoal. 0,693876 vezes 4,4. Isso equivale a 3,0531 aproximadamente quilo pascal. Beleza? Bom, isso agora convertendo para metros coluna d'água, como a gente faz isso? É só dividir por 10. Isso dividido por 10 é só andar com a vírgula para a esquerda. Então é 30,531 metros coluna d'água. Beleza? Então essa aqui é a nossa perda de carga total. Bom, agora é fácil, né? Tenho tudo agora para determinar qual é a pressão que chega na banheira. Como que eu determino isso, pessoal? É aquela fórmula que eu expliquei para vocês. Então, a pressão na banheira, vou chamar aqui de B, então, vai ser igual a pressão de entrada. Então, é pressão de entrada, que foi informada no enunciado, mais ou menos o ΔH. Bom, repara, a nossa cota da entrada é essa daqui. Beleza? Então, essa aqui é a nossa cota. A banheira tá a essa cota aqui. Então, a água, ela tá descendo ou ela tá subindo? Ou seja, ela tá a favor ou ela está contra a gravidade? Evidentemente, ela está a favor da gravidade, né? Por quê? Porque a água tá descendo. Concorda? Ela entra numa cota superior do que a cota do ponto final da banheira. Então, significa que ela está a favor da gravidade, está descendo, portanto é mais. Mais o que? O desnível, o ΔH. Então é mais ΔH menos o J total. Então, ó, a pressão lá na banheira vai ser quem? Qual é a pressão de entrada? Se a gente analisa o enunciado, ele fala, né? Pressão de entrada é 13 MCA. Então a gente vai usar esse valor. Então é 13 mais qual é o desnível? Bom, vai ser 0,4. É a diferença de cota entre o ponto de entrada e a banheira. Então é 13 mais 0,4 menos a perda de carga total, que é 0,30531 menos 0,30531. Conclusão, meus queridos e amados engenheiros, porque o nosso Flamengo vai ganhar, pessoal. A Libertadores esse ano, a gente tá voando com o professor Paulo Souza, ou quase voando. Bom, pessoal, 13,09469 metros por coluna, metros de coluna d'água, metros de coluna d'água. Então, esse daqui é o nosso resultado final, meus queridos. Olha aí. Conclusão, que essa aqui é a pressão observada lá no subramal, que representa a banheira, meus queridos. Prontinho. Ah, meus queridos, tá de brincadeira, né? Aprender assim, passo a passo, item por item, é só aqui no canal do Professor Matheus. Portanto, por favor, se inscreva. Compartilha com seus amigos, divulga esse vídeo porque me ajuda muito, tá? Eu realmente me esforço, passo horas preparando para vocês um material bem legal para ajudá-los, tá bom? Queridos,
Bom, com esse exemplo, eu tenho certeza que vai ficar muito fácil a atividade 1, concorda? Então, como o vídeo já está estourado em termos de tempo, fica como desafio a atividade 1. Se ficar alguma dúvida, algo do tipo, precisando de ajuda, me manda um WhatsApp. Meu número tá na descrição do vídeo. Pessoal, mais uma vez, estou ajudando vários alunos na realização do mapa de instalações prediais, de hidráulica, de estruturas de aço, de física, de concreto, de resistência a materiais, fenômenos, enfim, todas as matérias do módulo. Então, se está com dificuldade, está com dúvida, não está conseguindo, está sem tempo, não compreendeu a matéria, me manda um WhatsApp. Vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Bom, meus queridos, vou ficando por aqui então. Fica com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!